Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale, Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, as palavras que definem o episódio de hoje são segurança, sustentabilidade e liderança. Estamos recebendo Andressa Hajduki, engenheira ambiental, especialista em segurança do trabalho e gestão ambiental. Atualmente, Andressa é conselheira da Câmara Especializada em Engenharia Civil do CREA Paraná, membro da diretoria da APES, coordenadora adjunta do Comitê de Mulheres do CREA. A sua carreira une conhecimento técnico, liderança e compromisso com o desenvolvimento de pessoas e organizações. Seja muito bem-vinda, Andressa Hajduki, no programa Quebrando a Lâmpada. É muito legal, é uma honra ter você aqui, uma engenheira, no momento que cada vez mais o Brasil precisa, sempre precisou, mas cada vez mais precisa de engenheiros e engenheiras, que são vocês que transformam a vida dos municípios, né? Vocês que trazem conforto na mobilidade urbana, nas residências, nas indústrias e em todos os ambientes que a gente convive. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada e já te passo a palavra para a tua primeira fala. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, sejam todos bem-vindos e que o nosso bate-papo seja agradável, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa profissão que a gente tanto ama e as atividades da engenharia. Bacana. A gente começa aqui, Andressa, é um ponto, digamos, exclusivo do programa Quebrando a Lâmpada, que a gente procura entender um pouquinho como é que foi lá na infância, como é que foi, né, a Andressa lá na sua infância, no ambiente familiar, no ambiente escolar, porque a gente acredita que tem uma conexão muito grande desse momento com a jornada profissional, com a Andressa engenheira, né, atualmente. Fala um pouquinho dessa tua experiência aí, dessa época, o que tu lembra, quais foram as referências, qual foi o ponto de virada para dizer, opa, eu vou para a área de engenharia, por favor. Então, minha família, uma parcela dela é militar, né, como boa educação militar, prazos, cumprimento, metas, e também aquela facilidade com cálculo, que acredito que todo engenheiro desde criança é curioso, aquela vontade de desmontar as coisas, montar de novo, criar brincadeiras, então acho que vem daí esse instinto. E a grande mudança de chave foi na época da engenharia ambiental, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, onde estava aquele início do boom da sustentabilidade. E surgiu a oportunidade da minha região, de União da Vitória, para a gente poder fazer o curso de graduação em engenharia ambiental. Foi daí essa diferenciação, analisando o mercado também, uma possível expansão. Joia. E uma área tão importante, a questão ambiental, hoje você fala muito da questão de ESG, dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O que eu vejo tem bastante narrativa, é verdade, mas quando a gente vai olhar, né, o grau de maturidade, né, de uma forma geral no Brasil e também nas empresas, por mais que tenha as exigências, a gente vê ainda que a teoria e a prática está muito longe da teoria, né? Como que tu vê isso, já trazendo um primeiro olhar seu para esse tema tão importante, que é a questão ambiental, obviamente, também trazendo o teu olhar, precisamos continuar com o desenvolvimento social e econômico, né? Ou seja, tem que olhar o social, o ambiental, mas também o econômico, né? Fala um pouquinho disso.
Exatamente. E assim, desde as cidades, eu atuo muito na parte industrial também, né? Por conta da prestação de serviço. A gente já vê uma preocupação de uns 5, 6 anos para cá melhor na parte ambiental, inclusive nas certificações envolvendo, antes do ESG, a própria ISO 14001, né? E as normas que vão surgindo. Então, hoje a gente no Brasil tem um encargo de normas, assim, se a gente for olhar, gigantesco. Eu tenho cliente que atende mais de 6.000 normas e nem é uma multinacional. Então, a gente já vem essa preocupação de também não poluir e de instruir os funcionários. Mas confesso que ainda algumas coisas andam um pouquinho mais lentas, né? Quando às vezes, dependendo da região, falando mais do Paraná, né? Dependendo da região, alguns processos são mais rápidos na parte de licenciamento, outros são mais morosos, porque depende também da área técnica, demanda de pessoal, e alguns, às vezes, a gente tem que adequar alguns problemas existentes, desde poluição já pré-existente, a empresa ou o CNPJ não tem uma boa relação com o órgão ambiental por conta do passado, então esses ajustes a gente vai tendo que ter jogo de cintura e falar que realmente que a empresa, que o empresário mudou o pensamento dele, hoje mudou. Eu não sei se você tem filhos? Sim. Então, já começa desde a educação ambiental, quando a gente vem. As escolas cada vez mais adotando as práticas, separar o papel do plástico, quais que são as cores da reciclagem. Atuando na educação ambiental, a gente vê que os pais também começam a se policiar um pouquinho mais, a separar o lixo, né? Então isso já facilita também para vir um adulto mais consciente. Cada vez mais a geração que está vindo está procurando produtos e serviços ambientalmente corretos. Então, força também as empresas, legislação e fiscalização a atuarem um pouquinho mais nessas áreas. Legal, Andressa, tu traz um ponto que a gente debate muito e explora positivamente aqui no programa, que é o exemplo pela ação, né? E essa conexão também dos filhos com os pais. A gente fala muito que, né, as crianças nascem cientistas, com certeza nascem, sabe, é o modelo padrão diamante. Pena que daí o sistema, inclusive, né, eventualmente até não por de uma forma deliberada, né, mas o ambiente familiar, o ambiente escolar acaba ceifando essa gana, né, das crianças inovarem, criarem, a questão realmente em relação a esses aspectos da questão da coleta seletiva. E quando tu fala, né, dessa questão, eu lembro o Adriano, por exemplo, meu filho mais novo, ele voltava de casa lá, hoje tive aula lá da coleta seletiva, né, daí lá cada lixeira com uma cor e tal, e trazendo isso para dentro de casa, né, quer dizer, de uma certa forma, os filhos ensinando os pais. Então isso é muito legal. Tem a parte, digamos, mais complicada, tu falou um pouquinho, né, a quantidade de normas, tu falou, realmente é exorbitante, taxas, impostos, e muitas vezes sem clareza, né, para o empresário, para o industrial, enfim. Vou te chamar um pouquinho para explorar isso um pouquinho mais para frente. Gostaria que tu comentasse agora, até para mostrar, né, a quantidade de benefícios que tem. Quais são os benefícios, por exemplo? E tem benefícios, né? Sim. Na hora que tu trabalha de uma forma correta em relação às normas internacionais, que obviamente as nacionais são também conectadas a essas normas, né? Fala desses benefícios. E hoje em dia já é até um pré-requisito, né? Como eu comentei da parte industrial. Para você vender para um cliente maior, um cliente famoso, é pré-requisito você ter uma certificação, ter boas práticas na área de sustentabilidade, demonstrar essas práticas com comprovação ou a própria certificação. Então isso já é um pré-requisito. Se você não tem um certificado, se você não tem os programas, você nem é cadastrado como fornecedor. Isso também força as empresas a manterem mais essa parte ambiental, a fazerem relatório de sustentabilidade, a incentivarem também os funcionários a não maltratar os animais, né? Porque a gente vê que tem algumas situações que repercutem um pouco mais na mídia em relação a isso. Então isso já facilita também esse pré-requisito. E de benefício, hoje em dia o maior benefício é o marketing, né? O marketing envolvendo, meu produto é sustentável, eu tenho uma empresa que tem práticas sustentáveis, meu ESG está cada vez mais implantado, estamos em melhoria contínua. Então são umas palavrinhas-chave que despertam o marketing, às vezes não só a parte financeira, porque é um investimento considerável que você faz, não só para implantar, mas como para manter, né? Manter, eu digo que é pior do que implantar. Implantar tá todo mundo naquele gasto. Vamos lá, vamos fazer, vamos se certificar. Mas o manter, que é o dia a dia, às vezes a gente tem que cuidar um pouco mais, porque cai no esquecimento, né? Então... Tu chega lá na medalha de ouro, lá na Olimpíada, né? Ou tu é o campeão aí do circuito no tênis, por exemplo. É uma coisa chegar lá. Você mantém primeiro, tem todo um esforço bem importante, porque realmente tem uma concorrência, né? E esse marketing também, eu vejo, Andrés, queria ouvir a sua opinião,
ele é ancorado nas práticas concretas, né? Porque tem isso também, né? Ou seja, tem aquela questão que não pode ser, né, não pode ser uma bolha lá de sabão, uma fumaça. Você tem que estar calcado em ações concretas, né, da empresa. Como é que é esse trabalho, né, que você faz, inclusive trazendo a sua experiência de algum case, no sentido do convencimento, né? Porque tem empresários e empresários, né? Fala um pouquinho dessa, vamos dizer, dificuldade, né, desse engajamento do empresário em relação a isso. Vou citar o caso de uma empresa da área plástica, né? Eles têm um produto sustentável e a ideia deles sempre foi, se a gente faz um produto sustentável, por que a gente não tem uma certificação? No caso deles, a 14001. Foi implantada a ISO 9001, que é a parte de qualidade, e daí em seguida a 14, a parte ambiental. E a maior dificuldade foi desde convencer o empresário a ver essa necessidade, né? E explorar isso como um marketing positivo para a empresa e também o mercado de venda, entrando em lojas e em locais maiores para expor o produto. E a dificuldade não só do empresário. O empresário, quando vê a opção, vê o mercado, ele já brilha os olhos, né? Independente do investimento. Se vale a pena, dele olha, interessante, vamos lá, vamos investir. Mas também por parte dos funcionários, que hoje é o nosso maior desafio. Enganjar os funcionários. Inclusive, a gente esteve em certificação essa semana, foram recertificados na ISO 9001 e na 14, passamos a semana inteira por auditoria, né? E hoje em dia, depois de 4 anos, as empresas, os funcionários acabam falando assim, não, é auditoria, então tá, beleza, pode vir que eu sei minhas metas, eu sei os programas, eu sei os objetivos da empresa, então gente aguardando para ser certificado. E não era isso no início, era aquela vergonha. Putz, mas o auditor vem de fora, né? O que eu vou falar? E se eu errar? E se eu gaguejar? Então, essa cultura é muito legal. E uma das práticas que eles têm da parte ambiental, até uma situação curiosa, eles abrem todas as lixeiras. Todas as lixeiras o auditor vai vendo se tá a separação do papel e do plástico, assim. Papel a gente fala aceita tá tudo. Tá indo bem? Tá indo bem, graças a Deus. A gente fala não façam, a gente passa vergonha, né? Essa questão de, fiz treinamento, tenho documentado, ok, mas como é que tá lá na prática? Então ele vai nos setores e vai olhando, abre as lixeiras se realmente tem a separação, central de resíduos se realmente a empresa separa, e não só a questão documental, que é uma grande quantidade de documentos que a gente tem, e conversar com cada um. Eu acho interessante que não só as metas, mas a pergunta que nós treinamos e eles também fazem é: o que o seu trabalho impacta no meio ambiente? Importante. E nós... Entender isso, né? Muito bom. Tem uma frase que sempre dos cursos e de várias situações que fala que viver é poluir, né? Se a gente está aqui, a gente está utilizando a luz. Se a gente veio de carro, a gente utilizou um combustível fóssil, né? Agora está melhorando a parte dos carros elétricos. Se a gente tem uma roupa, utilizou um processo industrial com água, geração de emissões atmosféricas, resíduos. Então, a gente, de certa forma, polui. Uns mais e outros menos, né? Então, essas práticas para o pessoal também levar um pouco para casa, né? Essa separação e esse reaproveitamento dos materiais. Então, bacana. Muito, muito importante esses alertas e essa informação que tu traz. A gente já está quase chegando no final do primeiro bloco. Eu trabalhei muito tempo numa montadora. Então, eu sou auditor, né? Hoje não sou mais, fui auditor do BVQI. Mas olha só. Então, trabalhar muito forte nisso. E eu vou deixar uma questão para a gente iniciar o segundo bloco, tá? Para você trazer essa experiência para quem está ouvindo. Muitos empresários, industriais acompanham, colaboradores também, né, das empresas acompanham o nosso programa. Essa questão da cultura, a cultura de uma forma geral, a gente vai falar da cultura da inovação hoje também, né, nos próximos blocos, mas essa cultura da qualidade total, vamos falar dessa maneira, a cultura da questão em relação ao meio ambiente, vai ter auditoria, não, então na semana anterior, para tudo que está fazendo, vamos preparar. Não é cultura isso, né? A cultura tem que estar no dia a dia, ela tem que estar, né, nessa agenda. Então, se puder, no segundo bloco, trazer para a gente essa tua experiência, no sentido... Né? E aí, claro, reservando o direito, né, de não citar os nomes, mas o que tu viu de bom e o que tu viu de pontos a melhorar. Tá bom? Pode deixar. Legal. Não saia daí, pois a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade,
ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, nossa conversa é com a Andressa Hajduk, engenheira civil, especialista em segurança do trabalho e gestão ambiental, com uma trajetória marcada pela formação de profissionais e pela promoção de ambientes mais seguros e sustentáveis. Andressa, a gente debateu um pouquinho ali no primeiro bloco esses temas sobre a questão cultural, né? Eu acredito que a transformação digital, a transformação em relação às melhorias nos processos, nas empresas, na coleta seletiva, todo detalhe, mas ela passa primeiro pela transformação cultural. As pessoas têm que criar no seu mindset, na sua mentalidade, que aquilo é correto. Se ali é para metal, é metal. Se ali é vidro, e não o contrário. Ou seja, ter esse cuidado, ter essa atenção e talvez até evitar aquela questão que, isso não vai ter impacto nenhum. Talvez uma pessoa não, mas quando você pensa numa cidade, um país, um mundo, o impacto é grande. Traz esses cases, né, que você possa contar para a gente, né, das boas e das, não vou falar más, das boas práticas e das práticas que precisam melhorar em relação à questão cultural. Começando pelas que não precisam melhorar, né? Digamos, acredito que os 2 primeiros anos que uma empresa implanta uma certificação, uma mudança de cultura envolvendo parte ambiental, né? Principalmente, são os anos mais de amadurecimento. É igual quando a gente começa na academia. A gente começa na academia com objetivo a longo prazo, né? Ou para ficar forte, ou estético, e a gente começa mais magrinho. Então, a gente passa na primeira certificação, na primeira fiscalização, né, e auditoria, assim, com os documentos ali no limite, com a cultura sendo implantada. Depois, os 2 primeiros anos, o pessoal começa a se sentir parte do processo. Tá? Antes, os indicadores, jogar o lixo no local correto, não poluir, era para a empresa, ou era para a Andressa, que é engenheira, que está fazendo, e não para o processo ou para todos os funcionários de um modo geral. Nós gostamos de um ambiente limpo e agradável para estar, né? Então, quanto menos a gente suja, vindo da filosofia dos japoneses, menos a gente limpa, né? Então, esse processo, esse amadurecimento que é interessante na parte das empresas. Quando os funcionários acabam se sentindo parte do processo. E daí, o que eles impactam no processo, desde o veículo, o ônibus ou bicicleta que ele vem trabalhar. Tá vazando óleo, né? Tá com a manutenção do veículo em dia? Sem que falar na questão de segurança do trabalho, que a gente também atua, né, de acidentes de trajeto e outras situações. Então, o que um serviço dele também impacta? Se eu cuidar dessa xícara aqui e não quebrar ela, eu vou ter ela por mais tempo, eu posso reutilizar, não vira um resíduo. Então, é legal quando eles acabam incorporando essas ideias, e também as ideias, as sugestões e a melhoria contínua vêm deles, com ações simples, né? Por muito tempo, a gente agora está no período de transformação da indústria 4.0, né? A gente vinha do papel, né? Nossa formação, a gente veio tudo do papel. Papel. Parece que se não tinha papel, não tinha documento, não tinha nada. Não tinha apontamento. E hoje em dia o pessoal fala que a transição dos controles do papel para o tablet, para outras plataformas que a gente tem, acaba melhorando a vida deles. Primeiro, causa aquele desconforto da mudança como um modo geral, né? E daí depois vai melhorando e, consequentemente, gera menos resíduos. Eles falam, a gente gera menos resíduos, a gente aponta tudo aqui, fica mais fácil de não perder a informação, de não perder histórico. Então, as ideias vão vindo deles também dentro do processo. Então, isso é muito legal. Legal que isso traz, eu quero também que você fale um pouquinho mais, né? Essa resistência ou paura, medo da mudança. Então, esse é um ponto que eu queria abordar contigo. Só um exemplo bem rápido, que você fala do papel, né? Eu trabalhei numa grande montadora, aí tinha uma piada lá, interessante isso, porque ainda hoje, né, tem os projetos no paper, quer dizer, a gente já está com o ambiente aí
da digitalização, com tecnologias disponíveis há algum tempo. Mas ainda hoje é um problema essa questão. O apego ao papel, que consequentemente tem um impacto ambiental, né? Depois podemos falar sobre isso. Aí nessa montadora tinha a piada que era assim, que daqui 30, 40 anos, né, vai acontecer lá algumas questões aí, terremotos, não sei o quê, vai chegar o povo aqui, vão começar a escavar e vão encontrar papel pra caramba. Mas vão encontrar carro também. Daí diz que o pessoal falava assim, nessa fábrica de papel aqui, eles tinham uma frota de carro bem grande. Na verdade era o contrário. Era muito papel que tinha nessa indústria. Então assim, e esse apego ao papel, né, falando um pouquinho dessa questão ambiental também, quer dizer, o que está faltando, né? Ou seja, nós temos todo o processo, nós temos tecnologias, nós temos hoje os sistemas ERPs, ou seja, e ainda assim a gente vê empresas com sistemas, mas ainda tem lá, até vou ao limite, tem o papel e tem o carimbo. Tem o papel e tem o carimbo. Quando vai para a gestão pública, aí até... Nem se fala, né? Nem se fala. Como que você, enquanto especialistas, né, relação, quer dizer, dá você pede as aspas aqui, né, dos nossos convidados, umas aspas, vamos focar agora no gestor público ou no gestor de uma forma geral. Qual que é a resistência que precisa romper aí para, sabe, evoluir para essa questão, ou seja, acabar com o papel de uma vez por todas? Como você me perguntou da infância, isso remete antigamente, parece que eles têm medo. Fazendo só um comentário, como prestação de serviço, parece que quando eu entrego um PDF, um e-mail, uma plataforma para o cliente, não é a mesma coisa do que o papel que ele pode pegar. Então, acho que esse apego ainda ao tato, né? Tanto é que a primeira entrega que a gente sempre faz da documentação, a gente faz um fichário personalizado e acaba entregando para o cliente, para ele ver, foi isso que eu paguei. Parece que a gente ainda precisa do tato. E o digital ainda parece que está numa nuvem, está num software, acredito que seja... Parece que não é confiável, né? Exatamente, essa sensação de não peguei, não encostei. Então, eu acredito que é mais romper os paradigmas. Quando o pessoal vem com a gerência, o gestor, que gosta mais, gosta de BI, gosta de implantação de software, isso facilita muito a nossa vida, porque hoje a gente faz essa gestão tudo pelo software. O software lembra nós. Por exemplo, nas normas ambientais, tem algumas plataformas que eles dizem as normas em tempo real. Se atualizou hoje uma norma, amanhã, 24 horas, está dentro do software e as obrigações que você precisa cumprir. Então, nos auxilia muito do que ficar lendo o diário oficial todo dia para ver se teve alguma modificação. Como a gente trabalha em mais de um estado também, são normas diferentes, órgãos diferentes, procedimentos totalmente diferentes. Então, isso facilita muito. Mas... essa mudança cultural, a gente consegue demonstrar e implantar também indicadores, melhorias, quando o nosso empresário acaba vendo os números. Empresário é número. É número. É número. Para mais ou para menos... Ele começa a engajar, né? Exatamente. Tem que ter uma mudança envolvendo números para dar o poder de decisão para ele. Você teve tanto de lead time aqui no teu processo produtivo, como que a gente faz para melhorar? Teu histórico é por esse, histórico por máquina, histórico por funcionário, de produtividade. Então, ele consegue ter um parâmetro maior e ver que a tecnologia não é algo ruim, né? Desde que você saiba utilizar a tecnologia, sempre vem para nos beneficiar e a tomada de decisão. O que a gente já encontrou nas práticas ruins foi o seguinte: você tem um excelente sistema, você tem quem faça, mas ou o pessoal não lança ou não sabe analisar os dados. Aí entra o erro humano, o fator humano, né? Às vezes você tem indicadores maravilhosos dentro de um processo. Só que se você não souber analisar os números e ter uma tomada de decisão, não adianta você fazer controle. Então vai também dessa gestão estratégica que o empresário vai evoluir junto com o processo, né? O que ele precisa para personalizar o software e os indicadores, né? E também o que é interessante para ele começar a monitorar para ter mais lucro hoje em dia, né, que a gente fala, para ter maior produtividade, menor rotatividade, que hoje é um grande problema dentro das empresas. É interessante, quero depois ver contigo, ver que tu tem essa expertise, a gestão de riscos, né, ou seja, mitigar riscos, mas antes disso, pegando essa questão, né, do paper, né, olha só, hoje uma notícia está acontecendo agora lá, infelizmente, vou dar um exemplo ruim, mas na guerra lá, Israel, Irã, enfim. Quer dizer, segundos já está aqui, já está no nosso celular. Uma época, tu ia ficar sabendo, quem sabe um mês depois, né, até chegar o jornal escrito. A empresa tem muito disso, quer dizer, a tecnologia ela agilizou. Eventualmente tu precisa de alguns documentos, e aí eu vi na gestão pública que aí também tem uma questão
das instituições governamentais, seja executivo, legislativo, judiciário, que ainda alguns exigem a questão do papel. Né? Então também, para ver como que todos têm que estar na mesma página, né, dessa digitalização, dessa transformação digital, né, Andressa? E também na parte dos órgãos públicos não é tão simples assim, né? Uma coisa é um CNPJ, uma empresa, né, que é uma estrutura menor que tem para implantar. Mas já vem evoluindo muito dos últimos 2 anos, não sendo só no ambiental, parte de aprovação de projeto de bombeiro também, já vem facilitando com sendo digital. Diminuiu consideravelmente nossos custos de impressão, né, por conta das plotagens, que eram várias pranchas, às vezes só tem alguns locais que plotam, então e hoje em dia você enviar o arquivo digital para o próprio analista também fazer algumas conferêncis na parte de projeto. Né? E hoje então, com a ajuda das IAs, a gente diverso, a gente poderia citar nos próximos blocos, quero ouvir de você como que você, no teu dia a dia, né, profissional, você está trabalhando na questão do uso das IAs, e na minha opinião tem que usar, mas aí H no comando, né, a inteligência humana no comando. A gente fala mais na sequência. A questão enfim, tu falou, né, de BI, né, enfim, dos dashboards, a gente está se encaminhando no final do segundo bloco. Queria ouvir de você nesse final, então, do bloco, essa questão das ferramentas da qualidade mesmo, quer dizer, vai lá, faz o Pareto, né, vê como é que tá, o que impacta mais e transforma aquilo, confirma, usa lá o Ishikawa, para depois gerar um 5WH. Fala um pouquinho da importância das ferramentas, que nem tu falou muito bem, né, o empresário, principalmente o empresário, você tem que mostrar para ele, para convencer, você tem que mostrar daqui, ó, os números contam a história, deixar os números contar, né, fala disso, tua experiência. E na nossa casa também, apontar problema é fácil, né? Mas eu tenho um problema, eu tô precisando de um encanador, né? Na indústria, preciso resolver meu problema de produção, aumentar a quantidade de funcionários ou o tempo de área-máquina que a gente comenta, né? Então, hoje em dia é uma dificuldade também do pessoal que sai, às vezes, da graduação, da academia, começa a trabalhar, a usar essas ferramentas. Tem ferramentas muito simples que a gente usa todo dia. Brainstorm, checklist, a gente vai no mercado, a gente faz checklist, né? Conversa com uma reunião, faz brainstorm. E às vezes o pessoal não sabe analisar o Pareto, né? Às vezes foca tanto numa determinada atividade e não é que te dá resultado. Então isso é importante ver. Eu vejo isso mais na parte de produto. Quando eles veem o ticket médio de cada produto, e se eu vender 1.000 unidades desse, quanto eu lucro, 1.000 unidades daquele, quanto eu lucro. Eles acabam utilizando o Pareto para ver onde jogar as energias, né, dispor melhor as energias e os recursos. E também 5W2H a gente usa normal para qualquer cliente, né? Hoje em dia ensinamos nos cursos, ensinamos até para os adolescentes a fazer 5W2H, por quê? Se você tem um problema, você precisa de um prazo. Se você tem um prazo, você precisa de um responsável para cumprir, um recurso para cumprir e qual que é o objetivo. Se as pessoas não sabem objetivos, elas vão postergando. Se elas se sentem parte do processo, aí elas executam. Então, aquele 5W2H que todo mundo olha assim, meu Deus, tudo isso, não, é a coisa mais simples, é achar o que a gente fala, o pai e a mãe da criança, né? Sim. Sim. Entregar o prazo e qual que é o objetivo final. E dá clareza, né, realmente, eu chegava na gestão pública, comentei contigo que fui secretário de inovação e atuei no governo do estado também, eu chegava lá para todo projeto pedir o payback, que todo projeto tinha que ter muito claro o 5WH, e não havia esse conhecimento, rodar o PDCA, mas é criar essa cultura, então bacana. A gente está finalizando o bloco, vamos iniciar o terceiro bloco, falando dessa questão da engenharia de segurança do trabalho. Eu tenho muita ligação com isso, eu fiz mestrado e doutorado na engenharia da produção com foco em ergonomia e qualidade do trabalhador, então vai ser um debate bem legal no próximo bloco, tá bom? Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. O produtor rural paranaense agora tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. Chegou Copel Agro. Copel Agro, como podemos ajudar? Atendimento telefônico e humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mais equipes em campo, trabalhando para manter a força da sua produção rural. Copel Agro. Precisou, ligou. 0800 643 7676. Copel, pura energia. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo a engenheira ambiental Andressa Hajduki. Ela é engenheira especialista em segurança do trabalho e gestão ambiental,
com uma carreira consolidada nas áreas de sustentabilidade, liderança e desenvolvimento organizacional. Andressa, essa área tão importante, né? Eu comentava contigo que também eu tenho uma jornada muito intensa, né, nessa área. Tanto o mestrado, doutorado que eu fiz dentro da engenharia da produção, na UFSC, lá no PPGEP, onde a minha linha de pesquisa foi ergonomia, qualidade de vida do trabalhador, enfim. E que eu acredito assim, tá lá, fiz questão de escrever no livro, quando a gente cuida das pessoas, em todos os aspectos, elas vão cuidar de uma forma bem efetiva, eficiente e eficaz do seu trabalho. Então a gente precisa cuidar dos trabalhos. E você é engenheira de segurança do trabalho também, queria que trouxesse essa tua experiência, a importância, ou seja, inclusive as boas críticas no sentido, por que não, de atualizar as normas regulamentadoras. A gente fala muito na questão, né, do SESMIT, por exemplo, cadê ali quem sabe, a psicologia do trabalho, eventualmente, por que não ali a exigência de ter um ergonomista? Fala um pouquinho disso, da sua experiência, um tema super relevante e importante. Eu acredito que depois, a pandemia teve as coisas boas e ruins, né, nesse processo. Mas nunca se falou tanto em segurança do trabalho, em higiene ocupacional e na própria higiene mesmo do trabalhador, dos ambientes, depois da pandemia. Assim, uma das vantagens que a gente vê na prestação de serviço foi que os donos, empresários, gerentes começaram a usar máscara, vira dificuldade. Então, a partir desse processo, a gente começou a melhorar muito os sistemas de exaustão. O que estava parado, liberado por falta de recurso, daí eles começaram a pensar, putz, mas o desconforto do nosso funcionário de trabalhar o dia inteiro. Às vezes, no ambiente industrial é calor, né? Mas com a postura que não colabora com a ergonomia ainda de máscara ou ainda na poeira, então isso facilitou. Foi um divisor de águas, né? E uma abertura, principalmente para as áreas de engenharia, para o técnico de segurança, que as empresas, apesar de não precisar no SESMIT, já estão contratando. Eu também leciono, já faz uns 14 anos, mais ou menos, na área de segurança do trabalho e toda semana perguntam indicação para gente de técnico, abrem vagas para profissionais de engenharia. A gente não tem que indicar porque não tem gente. O pessoal está contratado. Tema importante que a gente vai falar daqui a pouco, né? Falta capital humano, né? E como fazer, né? Exatamente. Essa semana mesmo tem 3 vagas abertas de técnico de segurança e não tem gente para trabalhar. Então, o pessoal que está saindo ou entrando nas partes de estágio, o mercado já vai absorver, né? Então, está absorvendo hoje muito mais rápido do que há 5 anos atrás. E essa melhoria que foi vinda de uns anos para cá, melhorou também a parte de legislação, né? Fazia muitos anos, eu não vou saber, mas mais de 10, 15 anos, não vou saber a data exata, que não eram atualizadas as normas regulamentadoras, as exigências, então isso foi a parte boa que veio. E quando às vezes a empresa chega, um cliente, um lavacar, você que está nos assistindo, tem lavacar, padaria, um escritório, uma loja de departamento, que tem a partir de um funcionário, é obrigado a fazer sim toda a parte de segurança do trabalho e de medicina do trabalho, né, se o funcionário for CLT. Então, esse pessoal, antigamente, não focava tanto nessa qualidade do trabalhador. E hoje eles veem, eu tenho que fazer as medições, eu tenho que fazer o documento, não só para se resguardar, porque a contabilidade acaba exigindo, né? Não pode focar só no documento, né? Tem que focar nas melhorias. Nas melhorias, então, que vai gerar produtividade, vai gerar bem-estar, conforto e isso, às trabalho vezes, melhor também. Até junto ali com a contabilidade, quando são empresas menores, quando são empresas maiores que já têm um RH estruturado, até às vezes um ajuste de horário, porque às vezes o pai ou a mãe tem que buscar a criança na creche, né? Então isso já gera uma chance de um acidente menor, principalmente acidente de trajeto. Hoje em dia, o maior problema que eu estou vendo, pelo menos na nossa região, com os clientes, não é dentro da indústria, não é dentro da loja, não é dentro dos departamentos de um modo geral. É o acidente de trajeto. Todo mundo quer chegar em casa antes para aproveitar o tempo que tem, né? Então, às vezes, sai nos horários de pico, todo mundo bem louco, né? Não respeita, às vezes, as sinalizações, o semáforo, imprudência. Então, isso hoje é o que está mais nos preocupando. Então, a gente focou muito, né, na parte do Maio Amarelo, do Abril Verde, né, com as boas práticas e os cuidados que também devem ter, porque hoje em dia, todo dia tem acidente de trânsito, né? Antigamente era uma vez ou outra, hoje em dia, e acidentes graves. Então, esse cuidado desse bem-estar também. E as empresas estão vindo com uma preocupação maior também. Uma funcionária descobriu a gravidez. Vocês podem fazer uma orientação para ela? Precisamos adaptar alguma coisa? Nós temos um funcionário que é muito alto, muito baixo, da parte da ergonomia. Então, daí... Janela ergonômica.
A janela ergonômica. Isso é um problema. A gente às vezes ainda não consegue mão de obra, ainda mais naquela faixa ideal que a gente comenta, mas se pode redirecionar, o que a gente tem que fazer para adaptar o posto de trabalho, até na questão do escritório mesmo. Na questão do escritório, vem se preocupando um pouquinho mais com o apoio para pés, com a altura de monitor. Engraçado que eu fiz um trabalho para Santa Catarina, para a parte judicial, que era fazer orientação de ergonomia para os profissionais que trabalham ou home office ou trabalham no posto de trabalho da própria justiça. Né? Ajuste de monitor, mostrar ajuste de cadeira, que às vezes nem todos sabem, ajuste de regulagem, ver como é que estava a iluminação, fazer a medição do local. Temperatura hoje em dia é mais fácil de controlar por causa do ar-condicionado, embora tenha a briga do ar-condicionado, né? Que esse tem que ser mais frio, que sendo mais calor, a temperatura é a mesma, né? Exatamente, né? Conheço bem. A nossa briga eterna do ar-condicionado, né? Mas deixar o posto de trabalho mais confortável para as pessoas, né? E às vezes é um ajuste simples, um case de sucesso, era uma moça mais baixinha, em torno de 1,53, 1,54, né? E ela não encostava o pé no chão. E a empresa sempre disponibilizou apoio para pés para todo mundo, só que mesmo assim, por ela ser muito baixinha, ela não encostava o pé no apoio para pés. Daí um dia passando, a gente observou, né, que ela estava com a perna cruzada embaixo do assento da outra perna, né? Daí a gente deu uma olhadinha e falou, mas tem algum problema dela? Não consigo encostar o pé, daí me incomoda, mesmo baixando o fim de curso e tal. Chamamos o pessoal da manutenção, pessoal muito proativo. Não, a gente faz um suporte para o apoio para pés, né? Mediu lá com a trena, ajustou, pronto. Ela ficou mais confortável, passou a sentar mais certo, com a coluna mais certa, a altura na visão dos olhos, a cadeira já era com a altura para os braços e ficou mais confortável para ela também. Então, às vezes, não é gastar milhões, não é... É só ouvir. É só ir ao Gemba, que nem fala o japonês. É só ir lá fazer uma análise ergonômica rápida. Exatamente. Solução fácil, né? E essa percepção que a gente tem. Também uma empresa que enlatava azeitonas, né? Nos pacotinhos, e o pessoal às vezes tinha que fazer muito esforço repetitivo. Tá? Então, ou aumenta ou diminui o tamanho da cumbuquinha, né? Da caneca que colocava para ficar mais prático para elas. Diminui a quantidade dos esforços e não foi uma situação mirabolante com R$200, nem isso foi ajustado o processo produtivo ali das moças, que era mais artesanal para poder fazer. Não, fantástico, né? Eu comentava contigo, né, que eu trabalhei muito tempo, né, nessa ergonomia de concepção, que é uma cultura que ainda precisa, né, explorar, né, apresentar para as empresas, né? Vai fazer o projeto, a gente sabe que a realidade é outra, né? As empresas começam daquele jeito, né, aos trancos e barrancos, pagando uma carga tributária violenta, né, impostos, taxas. É difícil a vida do empreendedor no Brasil, né, Andressa? Sim. E aí algumas coisas importantes ficam de lado, porque eu lembro na época, né, trazendo uma experiência minha, eu mostrava em números que a ergonomia impactava diretamente na produtividade. E se não investisse nela, impactava, inclusive, problemas mais sérios, passivos trabalhistas muito grandes, né? Não vou detalhar aqui, né? Eu quero trazer a tua experiência, mas o programa Quebrando a Lâmpada, ele é um programa de conexão. Depois eu quero, essa parte da análise ergonômica, você e a tua equipe também atuam. Sim, Então eu vou te passar uma pessoa que trabalhou comigo na época. Ontem ela me pediu e eu vou conectar você com ele. Eles precisam de análise ergonômica lá numa empresa aqui na Grande Curitiba, tá? Não, ótimo. O mundo é de conexões, né? O mundo é feito de conexões. Então isso depois eu te passo. NR1, que hoje é uma grande discussão, claro, sabe? Os psicossomáticos. Nós temos que também tomar o cuidado, né? Que às vezes sempre me preocupa isso, sabe? As narrativas. É importante sim. Mas nós temos que aplicar as normas de uma forma efetiva, responsável, olhando todo esse equilíbrio, né? É um pouco da questão, tu falou antes, né? A questão dessa discussão, depois se tu quiser, bem à vontade de comentar sobre isso também, das escalas 5:1, 5:2, 6:1, 5:2. Eu sou a favor, sabe? Podemos debater isso, queria ver a tua opinião, da escala da livre negociação. Você falou aqui, às vezes a pessoa quer trabalhar 4 horas, à tarde ela quer ficar com o filho, a mãe, por exemplo, ou o pai quer fazer outras coisas. Deixe as pessoas conversarem. Acho que a gente está num grau de maturidade, tem que melhorar, é verdade, mas deixar o empresariado, né, as empresas conversarem e negociarem com as pessoas. Como que tu vê tudo isso, esse bojo de coisas que eu trago aqui? Então, concordo com você, e eu vejo pelos dois lados. Meu pai me ensinou sempre uma coisa e sempre falou que todo funcionário deveria, antes de ser funcionário, ser dono de empresa por 1 ano. Muito bom.
só por Sentir conta na pele da dificuldade. para sentir na pele a dificuldade, porque é muito bonito você ter a empresa, mas os bastidores a gente sabe que às vezes é pagar conta, pagar primeiro os impostos, pagar fornecedor, pagar funcionário, para às vezes depois retirar, principalmente a pequena empresa que hoje em dia está iniciando cada vez mais, iniciando com os MEIs, com a própria prestação de serviço, né? E acredito que a maioria aqui também está nos assistindo também, né? Então a gente consegue fazer esse link. E também para ver as dificuldades, porque é ótimo o dinheiro estar na conta, né? Na primeira semana, tudo bem, ok. Mas às vezes o que a gente percebe que às vezes o funcionário está ocioso, ou tem alguns cargos que estão um pouco mais ociosos, ou situações que a gente já viu. A funcionária foi no banheiro, a coleguinha do lado não atendeu o telefone porque não é serviço dela. E eu sempre conto esse caso, né? Daí eu olhei, assim, eu tava no cliente, fui lá, atendi o telefone e falei, oi, ela deu uma saidinha, mas me passa teu nome e teu número aqui, né, que eu deixo um bilhetinho, né? Daí deixei um bilhetinho na mesa dela, pronto, acabou. Eu acho que isso... Bem humano. Exatamente, isso é humano, né? É solidário, assim como se eu fosse no banheiro, eu gostaria que alguém anotasse o pedido, né? Ali o que foi e entra em contato. Então, acho que essa empatia pelo outro que a gente precisa melhorar um pouquinho, porque do ponto de vista está se perdendo um pouco. Às vezes a gente pensa só no nosso lado e não pensa no lado coletivo, né? Que é também do lado da empresa e do lado do funcionário. Se a empresa vai bem, consequentemente ela dá mais benefícios para o funcionário, dá maior flexibilidade, então isso a gente consegue perceber também pelos clientes. E quanto à NR1 que você comentou, é uma observação, igual você falou, de cuidado. Precisamos de um ambiente com uma saúde mental, agradável para trabalhar. Todos precisamos trabalhar, então eu sempre digo que se for de uma forma agradável e com pessoas felizes, é melhor do que cada hora só escutar reclamação, né? Problema, nossa vida é resolver problemas. Perfeito. Dos outros, né? Exato. Alguns e alguns nossos também, né? Então essa percepção. Mas o que eu vejo desde dos cursos técnicos, a graduação e pós, e da prestação de serviço é o seguinte detalhe. Hoje em dia, você perguntar, de vez em quando, para algumas pessoas, quando você me entrega tal projeto, parece que é ofender. É verdade. Eu sou da opinião que tudo vence, até o boleto vence, tem data. Trabalho com planejamento, se eu não trabalhar com organização, eu não tenho dinheiro, vou superfaturar minha obra, meu projeto, as documentações, licenças e outras coisas. Então, a gente tem um pouquinho de cuidado do que é uma cobrança e o que é um planejamento e até que ponto isso faz parte do processo, né? Então, a gente precisa trabalhar com planejamento para poder se organizar, mas a pessoa também precisa entender que ela tem que entregar, não é quando ela quer entregar, né? Ela tem um prazo, uma meta. Tem uma negociação, tem um compromisso. Isso. E você solicitar o prazo, solicitar o trabalho, não é ofensa, faz parte do processo das relações do trabalho. Né? Não é pressão. Pessoal, você está me pressionando. Eu falo, não, eu preciso saber. E a pressão, alguma energia faz parte também, né, do ambiente. Tem um limite, eu sei, ele é tênue. Dentro do campo do respeito, né, Andressa? Faz parte do jogo, ou seja, né, enfim, é um tema que eu quero... A gente está acabando o terceiro bloco, quando a conversa é boa, viu? A gente já vai para o último bloco daqui a pouquinho. Queria retomar a questão, ouvi de ti, um comitê das mulheres engenheiras, acho que eu queria que você falasse disso, né? E aqui agradecer demais ao CREA, né, por ter aí indicado nessas engenheiros e engenheiras, sabe, mentes brilhantes, assim como você está trazendo a tua jornada hoje, aqui para o programa Quebrando a Lâmpada. Falar também da questão da utilização das tecnologias, né, da IA, no teu dia a dia, então isso é importante. O teu olhar sobre os projetos pedagógicos das universidades, que na minha opinião tem um gap em relação ao que o mercado efetivamente precisa, então me parece estar desconectado, queria ouvir a sua opinião. E os desafios e o que vem pela frente que você possa nos contar também, tá bom? Pode deixar. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco, Quebrando a Lâmpada, volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro.
Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro, sobre ações muito importantes que a Andressa lidera também. Andressa, esse comitê, né, enfim, da engenharia feminina, as mulheres, né, dentro do CREA, quer dizer, qual que é a missão, né? Fala um pouquinho dessa dinâmica, das atividades, dos prêmios, e por favor, eu vejo que é um tema bem importante para você contar para a gente, inspirar, né, as mulheres engenheiras também, as mulheres, né, enfim, jovens que não são engenheiras, mas que possam seguir esse caminho também. Então, o CREA tem um comitê chamado Comitê Mulheres, né, do CREA Paraná, que é mais voltado para as ações de valorização da mulher. A engenharia vem de uma essência masculina, né, como um todo, então essa valorização e essas boas práticas envolvendo. Então nós somos conselheiras ou demais participantes, né, nos reunimos também em Curitiba quando tem as reuniões aqui e procuramos as boas práticas. Por exemplo, como nós somos cada um provavelmente de uma cidade, né, nós somos, quais as ações que eu posso, desde a graduação, inspirar aquela aluna que está lá iniciando a engenharia, conversar com ela, as dificuldades que tem, a valorização na profissão, porque de uns anos para cá melhorou muito a parte não que não tenha, né, mas melhorou muito essa condição da mulher na engenharia, é inspiradora, nós podemos fazer e temos capacidade técnica tanto quanto os homens. E o trabalho em equipe, tanto mulher quanto homem na equipe, isso só proporciona ganho para as empresas. Às vezes a mulher tem uma visão acaba tendo mais sistêmica, os homens acabam sendo mais focados em determinadas áreas, então isso é um conjunto que agrega. E essa valorização da mulher na engenharia. Então, desde as ações nas escolas, na graduação, na pós-graduação e também com as empresas também o que tem de boas práticas dentro delas. E a partir disso nós temos o prêmio Enendina, né, que foi nossa primeira engenheira civil do Paraná, nossa primeira engenheira negra, né? Então ela vem dando nome ao prêmio e esse prêmio, a finalização vai ser agora dia 6 de julho, né, dentro das inscritas, são sorteadas, valorizadas as mulheres que têm uma carreira e uma trajetória, desde a graduação, atuação em meio acadêmico, atuação para a sociedade, essa resposta para a sociedade que você fala, muitas vezes com projetos sociais, às vezes tem profissionais que veem o currículo para análise com patentes, né, com grau de instrução, então é muito legal essa parceria. Nós temos mulheres na engenharia elétrica, na engenharia mecânica, na agronomia, na geociências, na metalúrgica, na segurança do trabalho e em todas as áreas ali nas 8 áreas, nas 8 categorias principais. E elas são indicadas, né? Indicadas e analisadas mediante o currículo. E a cerimônia é a efetivação, essa valorização da mulher, que não é só, às vezes, engenheira, às vezes é mãe, esposa, filha, né? Multijornadas. Então, é a concretização, às vezes, de uma carreira inteira, né? Dentro da engenharia, uma valorização também. Não só para a engenharia, mas como para a família dessa premiada que vai ganhar. E esse ano nós temos uma particularidade, que é a primeira vez que entra a categoria de empresas. Tá? Então, empresas que são registradas no CREA Paraná, né, elas mandaram as suas indicações mediante as boas práticas de equidade, valorização profissional, mulheres em cargo de liderança, alguns quesitos, né, conforme regulamento, e a partir disso foram escolhidas as empresas, né, que demonstram esse amadurecimento e essa valorização também. Super importante essa estratégia, importante dar visibilidade às ações desse comitê, enfim, né, dessa comissão da mulher. Conto com o Quebrando a Lâmpada para a gente, né, participar dos eventos, enfim, compartilhar essas informações. Leva essa mensagem também lá para o comitê, dizendo que a gente quer ouvir as experiências também das demais engenheiras aí, né, desse comitê que você, enfim, lidera. E para a gente contar as jornadas delas também, tá? Fica aí já o convite, né? Transmita e nos indique. Pode deixar. Tá bom. Esteve aqui a Larissa Vieira, né? Que foi engenheira ligada ao DR ali, que coordenou ali as ações da Ponte Guaratuba. E outras engenheiras também que já participaram do Quebrando a Lâmpada. Super importante. Nesse tema, deixa uma mensagem para as jovens, né, as mulheres aí que sigam o caminho da engenharia, que é um caminho muito importante. E te provocando, no bom sentido, vocês têm essa intuição, inclusive essa intuição na técnica, né? Para fazer
diferente, né, do que o engenheiro homem faz, né? Então, mas deixa essas aspas da Andressa, né, para inspirar, né, aí enfim, as mulheres a fazerem engenharia. Então, se você que está nos assistindo, gosta de engenharia, gosta de cálculo e adora resolver problemas, né, que é o nosso grande foco, tá aí o convite para você ingressar num curso de engenharia, independente da área, a área que você tiver mais afinidade, e também demonstrar que esse nosso trabalho em conjunto com homens e a valorização profissional cada vez vem mais. Então, é muito legal que agora, com a nova sede do CREA Paraná também, já foi todo pensado, perguntar a opinião das mulheres, área recreativa para criança. Então, esse convite para você que a engenharia evoluiu muito de uns anos para cá, e essa valorização, e você tem tanta competência para poder executar as atividades. E se você tiver dúvidas ou questionamentos, né, também a gente fica à disposição, né, para tirar as dúvidas do pessoal, quem quer fazer parte do comitê, saber um pouco mais das ações, dos benefícios que tem, e a gente acaba entrando em contato com todas as regiões aí do Paraná. Como que as pessoas, é bem interessante isso, como elas podem, vocês têm ali um canal, um e-mail, um site, como que as engenheiras ou quem quer conhecer mais pode ir já aproveitando também dando as suas direções, né, pra gente. Isso, dentro do site do CREA Paraná tem o link do Comitê Mulheres com as ações. Então é direcionado para o comitê e a partir disso a gente vai para convites de palestra, convites de ações, participação integral em eventos. Então a gente gosta desse movimento, porque quanto mais é falado sobre a mulher na engenharia, mais a gente consegue trazer esse público para nós e também saber as dores, o que a gente pode melhorar, né, dentro desse processo, às vezes em alguma região, e estar atuando de uma forma mais assertiva. Dá os parabéns ao CREA Paraná, né, ao presidente licenciado Clodomir Ascar, que esteve aqui, ao atual presidente em exercício, ao Edson Aluche, né, do IBAP. Eu estive lá quando assumiu a nova gestão agora, na verdade ele foi reconduzido. Esteve aqui a presidente do IBAP Nacional, que é uma mulher, né? Então, muito legal, muito bacana. Fica aqui uma provocação para você levá-la para o time. Vamos fazer o Quebrando a Lâmpada Mulheres? Sim. Onde a gente possa fazer uma espécie do workshop, ouvir as experiências. Podemos desenhar isso? Vamos desenhar, com certeza. Fica a proposta, tá? Já quebramos mais uma lâmpada criando uma ideia, viu só? Tá bom? Tá ótimo. E você também coordena o curso de engenharia, coordena um curso também na universidade, você coordenou, qual a experiência? Coordenei. Na academia, fala um pouquinho. Então, eu já sou professora há 14 anos, né? Comecei na área técnica, né? Nos cursos técnicos, tanto em Porto União quanto em Canoinhas. Experiência em graduação, né? Coordenei um curso de engenharia mecânica por 1 ano, né? Dentro da universidade. E também aulas de pós-graduação de segurança do trabalho em Ponta Grossa. Então, já passei pelos meios acadêmicos, né, pelas diversas áreas e projetos como educação ambiental com crianças e adolescentes, né, dentro ou de clientes ou da própria instituição onde estava. Então, transitando pelas diversas idades. Não, que bacana, muito, muito bom. Mundo da IA, da inteligência artificial, enfim, como que você tem trabalhado, né, com as diversas IAs que tem por aí? Eu utilizo várias, né? Dentro do teu trabalho, do teu dia a dia. Fala um pouquinho dessa experiência nesse mundo da tecnologia, da IA, que já está muito forte, né? Facilitou muito a nossa vida em alguns aspectos, né, de organização, e também a gente fala para os alunos, de um modo geral, que a IA não é ruim. O problema é quando a IA vira só IA. Né? O aluno não pensa mais. Hoje a nossa ideia como professora é formar um aluno pensante para resolver problemas. Crítico, né? Isso. E assim, o problema é quando ele usa aquilo como a ferramenta principal. E não é. Ele tem que ser a essência. A gente fala, não sabe escrever um e-mail direito, ou não sabe fazer uma declaração, né, formal. Pede para a IA corrigir. Descrição de cargo, pede para corrigir português. Eu utilizo muito a parte de correção de português. Perfeito. Mas o prompt é teu, né? O prompt, o comando, a ideia, e não o contrário. Perfeito. Exatamente. Então, nós falamos hoje, quando vem um documento com erro de português, com erro de acento, assim, né? Essas coisas básicas a gente fala, mas é só clicar, né? Ali um copia e cola, ou essas dificuldades que o pessoal vem com formatação, que hoje eu pego bastante no pé, assim, vem a formatação toda errada, você sabe até das vezes da onde colou, vem a fonte embaixo. Então eu falei, gente, vocês vão ser profissionais, vocês vão estar às vezes vendendo um serviço, né,
E fica difícil, né? Uma boa apresentação, uma boa estruturação de um documento agrega muito mais valor e competência técnica para você. Se tu entregar um documento todo desformatado, você vai olhar assim e falar, ué, de onde veio, né? Onde se formou, né, que não ensinaram isso? Então, esse cuidado. E mais voltado para a parte de campo, o que a gente vê? A gente vê também hoje a facilidade das entregas de EPIs com biometria, reconhecimento facial. Então, isso tem melhorado muito também a nossa vida, embora, fazer um parênteses, tem uns 2 clientes que amam papel e querem continuar no papel, né? Embora tenha respaldo legal para poder, em trabalhistas, para poder utilizar. Então, a gente vai engatinhando, né? Vai fazendo as outras coisas. Faz o papel, mas faz lá, digitaliza e guarda né, dentro tem uma lei, né, que fala da digitalização. Importante, né? Também guardar o meio eletrônico, né? Exatamente. Então, a gente vai, se não quer diretamente, indiretamente. E também tem alguns aplicativos que já surgiram na engenharia de segurança mesmo para fazer aplicativo, câmera, para fazer reconhecimento de EPI em obra. Então, é muito legal essa parte, assim, que a gente consegue tá identificando alguns dos pontos. Sem contar que algumas auditorias também na parte de certificação de EPI mesmo, principalmente, né? A segurança do trabalho faz pelas câmeras da empresa a auditoria. Daí, se o funcionário está sem, daí chama, né? Pergunta por quê, e daí é os meios cabíveis. Às vezes advertência, às vezes eles chamam de TAC, né? Que é o TAC da segurança, termo de ajuste de conduta. Antes da advertência, ó, você foi pego sem capacete fazendo trabalho em altura. Então, se tu pegar de novo, aí você sabe que é uma advertência, né? Então, começa a trabalhar com o funcionário esse termo de ajuste de conduta antes de estar fazendo. Então, veio para facilitar as nossas vidas, sem contar na organização de documentos que nem se fala. Né? Hoje em dia, a gente mantém até as cópias físicas, né? Igual você falou, mas a gente tem tudo digital, porque alguns meios você tem que mandar tudo digital, né? Processo trabalhista, né? Você tem que mandar, a renovação de vigilância sanitária, a documentação é toda digital. Então, hoje em dia, já caminhou para isso. E os aplicativos de celular. Ah, estou no meio da florestal, tem que trazer os documentos, digitalizar. Não, hoje em dia tem aplicativo, digitaliza na obra ou na florestal e você já manda para a nuvem e já está organizado a documentação. Não, veio para ajudar mesmo a aumentar a produtividade, mas tem que ter esse senso de responsabilidade. Eu já recebi e-mails que lá no final tem aquela mensagem que o ChatGPT deixa, ó, se quiser alguma coisa assim, então nem aquilo a pessoa tirou, teve... Nem leu. Nem leu. Jogou lá então assim, poxa, fica feio, né? Andressa, conversa fantástica, muito boa. Obrigado pela tua presença. A gente está encerrando, né, o bloco e o programa. Continue inspirando as pessoas, inspirando as mulheres a entrar nesse mundo da engenharia. Aonde a gente vai, onde a gente está, tem alguma ação de engenharia. Isso é muito importante. Deixa a sua mensagem final, te agradeço novamente. Como as pessoas acompanham a tua jornada aí, LinkedIn, enfim, Instagram, como queira, por favor. Agradecer você pelo convite, né, e pelo programa e por essa quebra de paradigmas, né, tanto da mulher quanto da segurança do trabalho, da evolução que vem tendo durante esse processo. Inspirar todas as mulheres, as engenheiras que estão estudando, que às vezes a gente passa alguns desafios na nossa vida, seja ele técnico, que eu tenho que estudar, ou seja ele, às vezes, de conduta de outras pessoas, né, mas para a gente não desistir e ter pessoas que nos apoiem. Então, fica o link do CREA Paraná também para o acesso ao Comitê Mulheres, né? E também as minhas redes sociais, Andressa com 2 S, Haiduk, Haiduk, que é o @ do Instagram, tá? Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui no Quebrando a Lâmpada. Parabéns pela tua jornada inspiradora, vencedora. E fica o programa Quebrando a Lâmpada à disposição para a gente, de repente, fazer um Quebrando a Lâmpada Mulheres, aí, já que você lidera, né, esse Comitê Mulheres dentro do CREA. E continue acompanhando o nosso programa, leve essa mensagem aí para todos lá da Bela União da Vitória, né? Era meu caminho da roça, quando ia de Pato Branco a Joinville, passava por lá. E agora, quando vou para Curitiba, também passo ali na rodovia do Xisto, né? Tá bom? E parabéns novamente pela tua jornada, tá? Então tá, muito obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos a nossa convidada Andressa Haiduk e a você que nos acompanhou até aqui. Este programa que tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O grupo Pumatronics desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Agradecemos também a Unuviale Imóveis e Design por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube
e Spotify. Até o próximo episódio. Continue pensando fora da caixa, continue quebrando lâmpadas, inovando, resolvendo problemas e, principalmente, buscando cada vez mais a tua felicidade de ter realizado projetos e ações importantes para você e para o seu entorno. Muito, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.